Boa noite a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aí com todos vocês. Hoje é um dia muito especial, Dia da Mulher, e a gente cumprimenta todas as pediatras do Rio de Janeiro, né, que acabam sendo a grande maioria das pediatras atuantes no Rio. E nós vamos hoje, então, dar prosseguimento às nossas videoconferências ainda. Videoconferência, né? Esperamos logo que isso possa ser presencial. E o tema de hoje é o papel do pediatra no diagnóstico precoce das doenças oculares, considerações gerais e retinoblastoma. Eu queria agradecer o apoio da Advanced Vision pelo patrocínio dessa videoconferência, e eu vou convidar para moderar essa videoconferência a doutora Viviane Lanzelotti, que é a presidente do Grupo de Trabalho de Oftalmologia da SOPERJ. Doutora Viviane, pode começar. Tenha uma boa apresentação a todos. Obrigado. Obrigada, Cláudio. Boa noite. Minha imagem está aparecendo aí? Tá? A gente daqui não vê. Tá sim, doutora. Está aparecendo sim. Tá bom, obrigada. A gente agradece a SOPERJ mais uma vez, ao apoio da presidência, de toda a equipe de suporte da SOPERJ, ao Diego em especial, que sempre está participando aqui com a gente. Foi um tema que a gente achou importante, porque nós tivemos muitas dúvidas, muitos contatos depois do caso público que teve do retinoblastoma. Por isso eu agradeço também aqui a Clarissa Matosinho, que é oftalmologista, chefe do serviço de oncologia, de oftalmo, né, de oncologia oftalmológica do INCA, aqui no Rio de Janeiro, que vai participar com a gente, esclarecendo dúvidas. Eu peço que todos que tenham dúvidas, que coloquem no chat, e a gente vai responder ao final da videoconferência. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente poder começar. Eu vou falar um pouquinho sobre o papel do pediatra, então, por que essa importância de nós estarmos atentos nessas condutas, na participação desse trabalho do oftalmologista também. Eu sempre falo que o nosso trabalho em saúde, quando ele é um trabalho em equipe, é um trabalho muito mais produtivo, tanto para nós profissionais quanto para o paciente. Então, nós vamos entrar um pouquinho nessa seara também, de nós podermos estar contando um com os outros. A gente agradece, então, a toda a equipe da SOPERJ, ao Dr. Cláudio, à doutora Clarissa, e, mais uma vez, a Advanced Vision, que é o representante da RETICAN, que é o equipamento, inclusive, que é utilizado no INCA, para auxílio no diagnóstico e também para acompanhamento dos casos de retinoblastoma e algumas outras doenças, porque é um equipamento que permite fazer retinografia em crianças bem pequenas, em bebês. A gente tem dados de epidemiologia da OMS, até nem tão recentes, mas são dados que são os utilizados até hoje, que 80% dos casos de cegueira infantil, eles são evitáveis. 60% porque poderia ser tratado quando diagnosticado precocemente e 20% porque poderia ser prevenido. Quando a gente vê esses números, a gente vê a importância da equipe que atende essas crianças estar atenta a casos de comprometimento visual. E aqui eu vou além até da equipe de saúde, a gente tem que pensar na própria família como uma pessoa importante nesse elo, e também a equipe de educação, que também é uma equipe que está constantemente, as crianças vão cedo, precocemente, para as creches,
depois para a escola. Então, essas equipes de educação também estão com essas crianças o tempo inteiro e são capazes de observar mudanças de comportamento ou comportamentos visuais alterados, suspeitos. E o pediatra? O pediatra foi muito falado nesse caso do retinoblastoma da filhinha do Tiago Leifert. E o que acontece, por que a importância dentro dessa equipe tão grande do pediatra? O pediatra é o profissional que tem maior frequência de atendimentos de rotina durante a infância, durante essa primeira infância. Então, ele desde o nascimento é aquele profissional de saúde que mais frequentemente faz parte da vida da criança nas consultas de puericultura e depois nas consultas de rotina já mais espaçadas na criança maior e também nas oportunidades quando essas crianças apresentam alguma patologia, é o profissional que primeiro a família vai procurar. Então, isso traz com que o pediatra esteja presente nesse crescimento e que seja aquele profissional que mais conhece aquele paciente, aquela criança, e que até alterações que possam ser suspeitas sejam mais facilmente detectadas por esse profissional pediatra que acompanha essas crianças de rotina na puericultura em consultas sequenciadas. E a gente lembra também que o pediatra é o profissional que a família faz mais questão de ter empatia, que a família vai porque confia. Então, ele é o profissional que a família procura quando tem suspeita de algum quadro e que a família também ouve quando ele fala que são necessários exames, mesmo com a criança sem apresentar quadro nenhum, que é necessário fazer exames de rotina de outras especialidades, ou ouve quando o pediatra fala, olha, há uma alteração e é importante a gente investigar. Então, o pediatra é um pilar, assim, dentro dessa equipe que acompanha a criança. E aí veio o teste do reflexo vermelho, que a gente vai falar um pouco dele, porque nesse caso todo ele se mostrou como a gente sempre viu e que foi possível das pessoas visualizarem também que o teste do reflexo vermelho ou o teste do olhinho é uma grande ferramenta que a gente tem de rastreamento de patologias oculares, porque ele é um exame rápido, é um exame que é facilmente apreendido pelo profissional que não é oftalmologista e porque é um exame que é relativamente barato. O equipamento necessário para ele não é equipamento de alto investimento. Em 2002, em setembro de 2002, o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado a ter o teste do reflexo vermelho como lei. E isso gerou até uma série de preocupações pela responsabilidade que ele trazia. Mas é importante que a gente lembre, ele é um teste de rastreamento, não é um teste de diagnóstico. Um primeiro exame normal, isso é importante que os profissionais saibam e que a família saiba também, um exame normal não quer dizer que ele não possa estar alterado mais na frente, por isso a importância do acompanhamento e da repetição desse exame em vários momentos da vida dessa criança. Aqui é para a gente lembrar, o teste do reflexo vermelho, a luz vai ser apontada aqui na direção do globo ocular da criança e ela tem que atravessar a córnea, essa câmara anterior, o cristalino, que é a estrutura logo atrás da pupila, toda a câmara vítrea e chegar aqui na retina. Então, o que o reflexo vermelho nos mostra é que todo esse trajeto tem que estar transparente, ele tem que estar livre, os meios têm que estar livres para que a luz possa chegar na retina e o reflexo vermelho ser emitido. E lá atrás, em 2002, quando essa lei foi criada, a ideia era para o diagnóstico de catarata, que é um comprometimento do cristalino. E aí nós vimos que como ele vai analisar a transparência de todos esses meios ópticos, ele serviu também como método de screening para outras patologias. Aqui é para a gente ver o teste do reflexo vermelho normal, ele tem que ser simétrico, isso é um dado importante, ele não necessariamente tem que ser completamente vermelho, ele pode ser rosa, em algumas crianças alaranjado, porque ele vai variar com a pigmentação retiniana, mas ele tem que ser simétrico nos dois olhinhos, você tem que conseguir vê-lo em toda a pupila
E essa imagenzinha branca, essa luzinha que aparece branca, eu gosto sempre de colocar, que é para vocês verem que isso é o reflexo da luz na córnea. Isso não é uma alteração do reflexo vermelho. Então, sempre que a gente joga uma luz no olho, pode haver um reflexo na córnea. Para você tirar esse reflexo desse ponto e ver se naquele lugarzinho há reflexo vermelho normal, é só se movimentar um pouco a cabeça com o oftalmoscópio e ver em outra incidência do olhar. Aqui é um reflexo vermelho assimétrico, que é uma coisa importante, vendo que aqui no olho direito, ou que é a esquerda de quem está assistindo na tela, o reflexo vermelho é normal, e aqui no olho esquerdo da pessoa direita da tela, o reflexo vermelho ele está presente, mas ele não é igual ao do outro lado. Isso daqui, então, é um reflexo vermelho alterado, é um reflexo assimétrico, e a gente lembrando que a alteração do reflexo pode ser isso, ele pode ser assimétrico, ele pode ter áreas escuras em alguns lugares da pupila, ou ele pode até, em algumas situações, estar completamente abolido. E aí você ter o reflexo vermelho num olho e o reflexo vermelho ausente no outro. Então, todos esses são casos de reflexo vermelho alterado, de reflexo vermelho suspeito e que tem que ser encaminhados para avaliação diagnóstica, aí sim, pelo profissional especialista. Aqui é só mostrando também, que é interessante, algumas formas de catarata, e dependendo da forma de catarata, de uma opacificação na córnea, que pode ser total, que pode ser parcial, o reflexo vermelho, ele então vai ter várias apresentações e várias maneiras, como esse daqui, de se apresentar, porque ele vai estar abolido na área em que a opacidade não deixa a luz passar e chegar até a retina. Aqui mostrando o que é leucocoria. Leucocoria não é sinônimo de reflexo vermelho alterado. Leucocoria é a pupila branca, e aí a gente já não consegue mais o reflexo vermelho se ela ocupar a pupila inteira. Então, aqui no olhinho direito da criança é uma leucocoria mostrando com uma pupila dilatada, então que a gente vê alguma área acima aqui da leucocoria ainda de eixo visual liberado, e o olhinho esquerdo em que não há dilatação, essa leucocoria ela compromete todo o eixo visual. Então, no caso desse olhinho sem dilatação, o que acontece é que você não consegue ver presença de reflexo vermelho. Então, todas essas são situações que são importantes de serem avaliadas. Esse é um caso de uma catarata congênita, então esse reflexo já era presente desde o nascimento. Eu, essa semana, por coincidência, porque a catarata congênita não é, a gente vê muito porque a gente faz isso, mas ela não é tão frequente. Então, tinha tempo que eu não recebia paciente com catarata congênita. Essa semana que passou, eu tive 2 casos, um no hospital público e um outro na rede privada. 2 casos de criança que foram diagnosticadas com dias de vida, porque o pediatra que fez, passou a visita, não sei se o que fez a sala de parto, mas o que passou a visita antes da alta da maternidade da criança, realizou o reflexo vermelho, viu que o reflexo era alterado, numa criança era monocular a catarata, e na outra criança era uma catarata mais densa no olho do que no outro, então o reflexo foi visto assimétrico. Foi encaminhada, foi visto imediatamente depois, e são 2 crianças com um prognóstico muito bom, porque vão realizar o tratamento muito precocemente. E aí, como a gente conversou, o diagnóstico diferencial do reflexo vermelho alterado, ele não obrigatoriamente a gente vai fechar que é um tumor ou que é uma catarata. Você tem que avaliar todas as estruturas daquele trajeto que podem estar opacificadas e podem estar comprometendo o reflexo vermelho. Hoje o nosso tema vai ser o retinoblastoma, que é o que nos chamou a atenção agora, que é o que estamos aproveitando também esse momento para poder divulgar, para poder conscientizar tanto o público leigo quanto os profissionais de saúde da importância, porque dentro dessas várias patologias,
a maioria, se não diagnosticada a tempo, você pode ter acarretado a perda de visão, que é um quadro muito grave, já é uma situação muito ruim. Mas o retinoblastoma, ele pode não só comprometer a visão, como ele pode causar perda do globo ocular e até levar a criança ao óbito. Então, é uma situação mais séria e que a gente quer aproveitar esse momento para poder estar discutindo e tirando dúvidas. Então, uma grande questão que eu achei interessante da gente trazer é quando realizar o teste do reflexo vermelho, quando encaminhar para consultas de rotina. Então, nós temos algumas instituições, algumas entidades que fizeram protocolos e que são facilmente acessíveis. Eu não vou discuti-los aqui um por um, mas só para sinalizar, a gente tem orientações do Ministério da Saúde nas diretrizes de atenção da saúde ocular na infância, em que eles falam que todos os recém-nascidos devem ser submetidos ao teste antes da alta da maternidade, que já é consenso, e pelo menos 2 a 3 vezes ao ano nos 3 primeiros anos de vida. E você realizar qualquer alteração ser encaminhado ao especialista. A Academia Americana de Pediatria, com a Associação Americana de Oftalmologia Pediátrica e Estrabismo, tem as suas recomendações do screening ocular. Essas recomendações, como esse teste do reflexo vermelho por essas diretrizes do Ministério da Saúde, e que ela se estende, essas diretrizes elas vão por faixa etária do Ministério, é bastante interessante lê-las. E como esse da Academia Americana, eles colocam muito a avaliação do pediatra nas várias faixas de idade. Já a acuidade visual, que é o padrão ouro, quando a idade da criança permite que nós façamos a acuidade visual para ver comprometimento visual, mas tem outros vários dados de motilidade ocular, de desvio ocular, e o teste do reflexo vermelho é sempre muito importante em todas essas avaliações feitas pelo pediatra. E outra mais recente que nós temos é da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica e do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que fala não só do reflexo vermelho, que deve ser realizado nas primeiras 72 horas, ou seja, antes da alta da maternidade, e repetido durante as consultas com o pediatra pelo menos 3 vezes ao ano, durante os primeiros 3 anos de vida. Os exames de rotina funcionais devem ser sempre avaliados também durante os 3 primeiros anos de vida pelos profissionais de atenção primária. E aqui o que vem de diferente é que eles orientam uma consulta com o oftalmologista entre 6 e 12 meses de idade, a primeira consulta, e depois entre 3 a 5 anos de idade, idealmente aos 3 anos de idade, para o exame com o oftalmologista. É claro que quando a gente fala nessas consultas de rotina, nós estamos falando de crianças rígidas, crianças com desenvolvimento psicomotor, de linguagem normal, crianças que não têm comprometimento, então, do desenvolvimento, crianças que não têm nenhuma patologia de base, como infecção por tosse, como síndromes, erros inatos de metabolismo, ou crianças com histórico familiar de doenças congênitas ou doenças com hereditariedade importante. Essas devem sempre ser encaminhadas ao oftalmologista, lembrando aqui muito importante dos prematuros. Esses sempre vão ser encaminhados desde sempre ao oftalmo. Aqui nós estamos passando por esse screening com o pediatra nas crianças que não têm nenhum sinal de possibilidade de questões graves, e vão ser as crianças que vão estar sendo examinadas na puericultura rotineiramente. Então, por que a pressa? Por que a nossa pressa? Como a gente já falou, a ambliopia é uma questão que a gente consegue resolver muito bem quando diagnosticada a causa que pode levar à ambliopia precocemente. Então, se eu diagnostico as causas de ambliopia, que é a anisometropia, ou seja, a criança tem grau muito diferente entre um olho e outro, crianças com estrabismo, crianças com pitose palpebral, crianças com obstrução do eixo visual, como no caso da pitose, ou outras causas, se eu corrijo cedo, eu tenho muito mais chance de não deixar a criança fazer uma ambliopia do que se eu for corrigir isso mais tarde. O prognóstico, então, visual,
que é muito maior quando eu corrijo uma catarata, um glaucoma congênito cedo, porque a gente sabe que os primeiros meses de vida são os meses em que é chamado de período crítico, de período sensível do desenvolvimento da visão. Então, as patologias detectadas e tratadas nesse momento têm um prognóstico muito melhor. E no caso do retinoblastoma, pela preservação da vida e do globo ocular. Então, para finalizar, o que eu gostaria de deixar de mensagem? Que a gente tem que realizar o teste do reflexo vermelho. Eu falo a gente porque eu já fui pediatra, vocês sabem, então que os pediatras realizem o teste do reflexo vermelho como rotina, seguindo o protocolo que se sentir mais confortável e sempre que achar necessário, mesmo que saia do protocolo. Eu gosto muito de marcos, assim, acho que são marcos para gente que fez pediatria. Eu acho muito fácil se a gente fizer ao nascimento, no primeiro ano, com 3, 6, 9, 12 meses de idade. Depois, no segundo ano, com 15, 18 e 24 meses. E a partir daí, de 6 em 6 meses. Acho que fica fácil da gente lembrar no dia a dia da consulta. E se tiver qualquer suspeita, que ele seja realizado mesmo sendo fora desses momentos. Que escute e valorize as observações da família. É comum, às vezes, a gente ver a mãe, o familiar, observar. A gente já pegou crianças pequenas que os familiares, até alguém da família sem ser pai e mãe, observou que a criança estava com dificuldade visual, que a criança não estava enxergando, e crianças, às vezes, que não informam e que dominam até a parte motora e conseguem, através da luminosidade, tudo se movimentar bem, até num ambiente novo. Até para a gente, às vezes, gera dúvida se há uma baixa de visão ou não, mas valorizar essa informação e correr atrás. Eu já tive crianças, junto aqui da equipe que trabalha com a gente no consultório, em que a gente só diagnosticou que realmente havia baixa de visão, que a criança informava mal, ficava agitada. Quando a gente bancou e foi fazer uma investigação neurológica, a criança tinha um tumor cerebral que comprometia realmente as vias ópticas. Então, é importante a gente correr atrás dessas informações da família, e quando a gente não consegue esclarecer com toda certeza que não há nada, encaminhar o especialista para as consultas de rotina, sempre que não houver, para as consultas de rotina, sempre. Então, em alguns momentos, dentro do primeiro ano, é muito importante. Eu gosto de rever a criança depois entre 2 e 3, e aí, estando tudo bem, de 2 em 2 anos. Mas cada profissional vai ter sua rotina. O importante é ter essa rotina e essa criança esteja sendo orientada a procurar, porque o retinoblastoma e outras alterações, às vezes vão precisar de um fundo de olho também. Então, ser feito em alguns momentos da vida, essas consultas de rotina, mesmo sem suspeita, são importantes. E sempre que houver dúvida, não tiver esclarecimento satisfatório daquela situação, que essas crianças fora da rotina também sejam encaminhadas para consulta com especialista. Era essa a minha mensagem, então. Vou passar agora para a doutora Clarissa, e ao final nós estamos disponíveis para dúvidas. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, agradeço a Soperj, doutor Cláudio, doutora Viviane, a Advance Vision também, e Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Vou compartilhar a tela aqui, então, os pontos essenciais do retinoblastoma. A doutora Viviane, isso, agora foi. Foi? Só botar em tela cheia, por favor, doutora. Pronto. Tá em tela cheia? Tá sim, pode continuar. Ah, então tá bom. Bom, então agradeço e vou tentar me ater aos pontos essenciais, os pontos principais para o pediatra, né, de conhecimento do pediatra no retinoblastoma, né, aspectos gerais. Bom, em primeiro lugar, lembrar que o retinoblastoma é o tumor maligno intraocular mais comum da infância, mas apesar disso, ele é considerado uma doença rara, tá? Ele representa 4% apenas dos tumores pediátricos, ele está dentro desse balaio da oncologia pediátrica, que todos eles são doenças raras, mas são responsáveis, é a primeira causa de morte relacionada à doença da infância e da adolescência. Então, é um tema sensível, né? Ele só perde para causas externas.
A incidência do retinoblastoma é de um caso para cada 15 a 20 mil nascidos vivos, tá? O rastreamento eu não vou me alongar muito, porque a doutora Viviane foi bem precisa. O que eu gostaria de enfatizar é que, bom, por lei, como ela disse, nas primeiras 72 horas de parto, após o parto, né? Mas o que a gente vê é que para o retinoblastoma em específico, na maioria das vezes ele não está presente ao nascimento. Então, você não vai fazer o diagnóstico apenas com esse exame nas primeiras horas de vida. É preciso que ele esteja repetido e é preciso que ele seja incorporado na prática do pediatra de uma forma geral e conforme a orientação tanto da SOPERJ quanto da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, o que a gente almeja é que ele seja repetido pelo menos 2 a 3 vezes ao ano até 3 anos de idade. Com isso, a gente tem certeza que a gente vai aumentar e muito as chances de diagnóstico precoce do retino, né? Aqui os resultados possíveis, que a doutora já falou. Nessa primeira foto, à esquerda, a gente vê um reflexo simétrico, avermelhado, normal. A assimetria do reflexo, aqui na tela, à direita, embaixo, em que um olho você tem o reflexo, no outro olho você não tem o reflexo, isso é um sinal de alerta. E a leucocoria, né, que pode ser de um lado só, unilateral, ou bilateral, que é francamente um reflexo alterado, necessitando de uma avaliação pormenorizada imediata. Então, lembrando aqui que o dia 18 de setembro é o dia de conscientização e incentivo para o diagnóstico precoce do retinoblastoma. Então, é uma data que a gente tenta sempre fazer algum evento para a gente lembrar dessa doença, que é, né, uma doença rara. Agora a gente teve esse incentivo, enfim, entramos na pauta por conta do relato do Tiago Leifert, mas é uma doença que muitas vezes é esquecida, não está dentro da suspeição, né, das doenças tanto do pediatra como do oftalmologista também. Quais são os sinais iniciais mais frequentes? São 2. O principal deles, a leucocoria, que é a pupila branca, né? Leuco, branca, core, pupila. Então, esse é o principal. 70% dos casos se apresentam como leucocoria. E o segundo sinal mais frequente é o estrabismo. Tá? E conforme a doença vai progredindo, o tumor vai aumentando dentro do olho, as formas de apresentação vão se tornando mais graves. Aqui a gente tem uma buftalmia, um olho aumentado. Muitas vezes, quando é diagnosticado nesses casos, a gente tem um diagnóstico de glaucoma. Então, às vezes, a criança fica sendo tratada como glaucoma, até que se faça um ultrassom e alguém veja que aquilo não é um glaucoma, e sim um retinoblastoma. Aqui, pseudocelulite, também em casos mais avançados, e também é comum crianças serem internadas, tratadas com antibiótico, até que se faça o diagnóstico do retino, né? E aqui um caso bem mais avançado, de proptose, já com invasão do sistema nervoso central, um caso fatal em aproximadamente 100% dos casos que se apresentam dessa forma. Aliás, o retinoblastoma, quando não tratado, ele é 100% dos casos fatais. Tá? Aqui, num outro caso também bastante avançado, a criança não resistiu, já não tem nem mais o globo ocular para fazer um exame dessa criança. Aqui um caso mais para o oftalmologista, que é um pseudopópio. Esse líquidozinho branco aqui embaixo, dentro, né, do globo ocular, que pode ser confundido com uma infecção intraocular. E, na verdade, isso já é um tumor bem avançado. Bom, o retinoblastoma ele é tempo dependente. Ele começa pequenininho. Essa aqui é a história natural da doença, mostrando como ele começa pequeno na retina, vai evoluindo, vai aumentando, até se tornar esses casos dramáticos, que, graças a Deus, a gente vê bem pouco. Ainda vê, mas bem pouco. E aqui nessas fotos embaixo do slide, mostrando quando, de acordo com o status socioeconômico do país, quando é feito o diagnóstico. Aqui no Canadá, na fase de leucocoria, no Quênia, os países subsaarianos, na forma já de proptose, massas enormes. O Brasil, eles tem um pezinho aqui no Canadá e um pezinho no Quênia. Algumas vezes a gente faz diagnóstico na fase de leucocoria, outras vezes a gente tem diagnósticos bem avançados. Tá? Isso aqui mostrando um resultado do meu estudo de mestrado, em que eu avaliei os tempos, quanto tempo demora desde a percepção até a chegada ao centro de tratamento. Então, em média, a gente viu que as famílias demoram 2 meses, em média, desde perceber até levar.
seja ao pediatra, seja ao oftalmologista, até o primeiro médico. Então, a família, o intervalo médico de 2 meses. E o grande drama desse resultado é entre essa primeira consulta com o médico e a chegada ao Centro de Diagnóstico e Tratamento, no caso, o INCA, demorou, em média, quase 6 meses. Então, esse é o tempo que a gente chama de atraso médico e que é um tempo longo demais, em que a gente perde chance de preservação de visão, preservação do globo e preservação da vida. E aqui, falar para os pediatras, pensando assim, que, na verdade, não fez diferença o tempo médico quando a criança foi pela primeira vez ao pediatra ou ao oftalmologista. A demora foi igual, não houve diferença estatisticamente significativa. Tá? Então, lembrando aqui uma frase que eu gosto muito, que é de um professor oftalmologista, que leucocoria em criança pequena é retinoblastoma até prova do contrário. Lembrando que em 50% dos casos de leucocoria, a criança tem um retinoblastoma. Então, esse é um sinal que é raro, a gente não vê todo dia no ambulatório de oftalmologia, no consultório de pediatria, eu acredito que também não, e é um sinal que deve ser valorizado. A queixa materna, quando uma mãe diz que viu um brilho branco na pupila, que viu um brilho estranho nos olhos da criança, isso deve ser valorizado e deve ser investigado. Porque a mãe, ela vê a criança em diversas incidências, né, de visão. Então, ela, muitas vezes, aquele reflexo só em algumas incidências que ele vai aparecer. E a mãe vai ver, e aí num exame, num ambulatório, com uma luz acesa, a criança em miose, sem dilatação, ninguém vai observar essa lesão. Né? Agora, não mais falando de rastreamento, mas de diagnóstico, como ele é feito. É um diagnóstico clínico, tá? A criança tem que ser anestesiada todas as vezes, com dilatação pupilar, perdão, e utilizando o RETCam, que é um vídeo oftalmoscópico que permite a gente fazer fotos da retina dos olhos das crianças sob anestesia. Que aqui eu vou colocar bastante foto de RETCam para vocês verem as diversas formas como ele se apresenta. A gente precisa de uma equipe muito capacitada para anestesiar a criança pequena, anestesiar recém-nascido, tá? Essas crianças são anestesiadas inúmeras vezes. Tanto que, muitas vezes, assim, alguns oftalmologistas me perguntam, mas como você faz? Isso não é nenhuma questão dentro do retinoblastoma. A anestesia é uma necessidade e a gente não tem como examinar sem anestesia geral. Então, aqui essa criança está anestesiada, mostrando aqui já um tumor grande, ocupando quase toda a retina. Esse aqui é o aparelho, né, do RETCam, que é um aparelho essencial, tanto para diagnóstico quanto para acompanhamento das lesões. E aqui eu vou mostrar uma sequência de fotos do RETCam mostrando o retinoblastoma em diversas fases de crescimento. Aqui já comprometendo toda a câmara anterior, né, a gente vê essas nuvens, essas lesões algodonosas, que são o que a gente chama de semente, já semente na câmara anterior, um globo ocular já quase que todo destruído. Aqui uma lesão bastante grande também, mais anteriorizada. Aqui já um descolamento total da retina, com o tumor também comprometendo quase a totalidade da cavidade vítrea. Esses tumores já sem possibilidade de preservação do globo. Essas crianças, elas vão nesse estágio 100% para enucleação. Aqui também já mostrando a formação de uma semente, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui, mais uma vez, um pseudopop, né, com esse líquidozinho depositado na região inferior, quando a criança está em pé, e esse líquido, quando a criança deita, ele pode se espalhar pela câmara anterior. Aqui uma lesão pequena ali emergindo do nervo óptico. Essa imagem aqui que parece um desenho, né, mas na verdade é uma fotografia, mostrando um tumor paramacular. Aqui uma semente vítrea, né? Aqui um tumor também comprometendo toda a região macular. Essa criança, ela certamente vai ter um déficit visual grande, né? Porque a mácula, mesmo a gente conseguindo preservar o olho, a mácula está destruída. São lesões múltiplas que muitas vezes acontecem, principalmente nos casos bilaterais. E aqui uma lesão que é bastante rara, assim, uma semente tão redondinha, tão perfeitinha, né? Parece um planeta. Essas lesões estão soltas dentro do olho e elas são um desafio para o tratamento. Sempre foram um desafio no tratamento do retino.
Atualmente, a gente tem ferramentas que a gente consegue preservar olhos que têm essas lesões soltas, né, avasculares. Aqui mostrando, não sei se vocês conseguem ver aqui na arcada inferior, 2 lesões bem pequenas. Essa criança tinha um retinoblastoma bilateral, o outro olho teve que ser enucleado, era uma doença bem avançada, e nesse olho são lesões pequenas e que a gente conseguiu preservar. E aqui eu falo para vocês da importância do RETSCAN, né, para a gente fazer foto e conseguir fazer diagnóstico de lesões tão pequenas e que se a criança, por exemplo, tivesse acordada, difícil de ver, né, de visualizar e de acompanhar, principalmente, essas lesões. Aqui já uma criança que já teve algum tipo de tratamento, então as lesões já estão um pouco calcificadas, né, o centro calcificado. Mais uma imagem. Bom, vou seguir adiante só para mostrar para vocês essas imagens. Aqui eu acho interessante mostrando quase que a formação de uma semente vítrea nesse tumor superior. Quais são os diagnósticos diferenciais, o que a gente chama de pseudo-retinoblastoma? Tem alguns, tá? Esse aqui é Coates, que é um dos principais, a doença de Coates, porque ela faz uma leucocoria, a criança apresenta leucocoria, e às vezes tem massa, tá? Então, é um diagnóstico, algumas vezes, difícil. Esse aqui são as lesões por toxocara, que elas fazem essas traves vítreas, mas muitas vezes fazem massa, né, um granuloma, e com calcificação, então, às vezes é difícil também fazer o diagnóstico. Essa é um coloboma, uma malformação do disco óptico, que também provoca leucocoria. Esse é uma persistência do vítreo primário, então é uma malformação na qual essa artéria que deveria sumir ao longo da formação do olho, né, esvanecer, ela permanece, e aí faz também uma massa, faz uma alteração com leucocoria, e que na nossa casuística do INCA é o principal diagnóstico diferencial, é a persistência do vítreo primário. Aqui a gente tem um caso de toxoplasmose grande, né, com já uma cicatriz, que também faz leucocoria, e aqui um caso de zika bilateral. Bom, os exames de imagem, eles são usados para auxílio no diagnóstico, mas principalmente para estadiamento clínico da criança. E eles, para você encaminhar uma criança, quando você tem uma suspeita, você não necessita de fazer esses exames. Esses exames, eles serão feitos nos centros de diagnóstico e de tratamento, são exames de estadiamento. Não é necessário fazer esses exames previamente, antes do encaminhamento. Isso é muito importante que seja dito. O exame principal que a gente usa é o ultrassom ocular, no qual a gente vai ver, na grande maioria das vezes, calcificação dentro da lesão tumoral. E o exame, a ressonância. A ressonância ela é usada principalmente para a gente ver como que está o nervo óptico, tá? Que a gente não consegue acessar no exame normal, e aqui a gente vê um espessamento, ou seja, a doença já comprometendo todo o nervo óptico e indo até o quiasma. Essa é uma doença metastática com baixíssima chance de sobrevida. Então, o olho já completamente comprometido e a criança já apresentando uma proptose. A tomografia não deve ser realizada de praxe, porque nos casos bilaterais você aumenta muito a chance de segundos tumores, tá? Então, tomografia a gente usa assim com muita parcimônia, só em casos assim de muita dúvida diagnóstica, mas jamais de uma forma geral, tá bem? O ACT, ele está sendo, tem estudos iniciais mostrando que ele pode ser útil, inclusive para fazer diagnósticos pré-clínicos, ou seja, para a gente ver lesões que ainda não apareceram na retinografia, no RETSCAN, mas ainda não é tão utilizado, tá? Então, quais são os pontos principais, eu acho que para, né, o take-home message dessa aula? Para a gente conseguir o diagnóstico precoce, que é importantíssimo, dado que o retinoblastoma é uma doença tempo-dependente, é importante a gente reconhecer os sinais iniciais, né? Então, leucocoria e estrabismo. Lembrando que estrabismo não é comum, não é normal, perdão, não é comum, não é normal, que isso é uma fala que a gente escuta com uma certa frequência. Ah, estrabismo é normal, deixa a criança crescer um pouquinho que vai melhorar. Não é verdade, todo estrabismo tem que ser investigado. A leucocoria, então, mais ainda, né? A criança tem que ser encaminhada precocemente para o centro de referência, não precisa ficar esperando ressonância, não precisa ficar esperando exame para você encaminhar, né?
tem que valorizar, como disse a doutora Viviane, valorizar as queixas dos familiares, porque eles, obviamente, passam muito mais tempo com a criança e percebem as lesões mais precocemente. E o teste do olhinho, eu acho que esse é o ponto principal, ele precisa ser incorporado na puericultura. E o que a gente, dos relatos das mães que eu recebo, é que a maioria delas fez o teste na maternidade, mas não fez nas outras consultas, e aí perdeu-se a oportunidade do diagnóstico precoce. Bom, é uma doença com tratamento e diagnóstico multidisciplinar, nenhum oftalmologista ou oncologista pediátrico trata sozinho, é uma equipe, tá, para fazer o tratamento. É uma parceria muito grande que a gente tem, principalmente entre a oftalmologia e a oncologia pediátrica, e atualmente a radiointervenção, porque o tratamento mais moderno é através da inserção de um catéter dentro da artéria oftálmica, né, para tratamento intra-arterial. Então, isso revolucionou o tratamento do retinoblastoma. Antigamente, a gente tinha uma preservação de 20% dos olhos, atualmente a gente tem 80% de preservação. Então, esse é um tratamento que a gente vai fazer um aniversário de 10 anos, agora em 2022, com aproximadamente 400 olhos tratados. Então, isso foi uma grande revolução no tratamento do retino. Eu não vou me alongar e falar sobre o tratamento, mas ele envolve quimioterapia venosa, radioterapia em casos mais raros, a quimioterapia intravítrea, a gente faz injeção intravítrea de quimioterápico, crioterapia, que é congelamento, enfim, ele é multimodal e muito extenso. Então, é uma doença que exige um cuidado prolongado, tá bem? Bom, basicamente era isso que eu queria falar, e agradeço mais uma vez a oportunidade aqui à SOPERJ, a doutora Viviane e a Advanced Vision. Boa noite. Obrigada, Clarissa. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta para a gente passar para você, para responder. A gente vê no início, quando o teste do olhinho ficou obrigatório, houve uma grande expectativa e uma grande preocupação, assim, dos pediatras. Será que eu vou deixar passar alguma coisa? Eu vou fazer e posso não ver que está alterado? E aí a gente viu com o passar desse tempo que eles fazem muito bem, e quantas coisas a gente começou a diagnosticar, porque o foco era catarata, né, a congênita, quando ele virou lei. E como que é um instrumento importante, né, Clarissa? E não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Você vê isso nas outras palestras também, né? Sim, eu acho que ele é essencial. Para o retinoblastoma, então, mais ainda, mas para todas as outras doenças que são mais frequentes, se ele for incorporado de uma forma, né, regular, eu acho que a gente vai ter um ganho muito grande. E isso é no mundo todo, não existe outra forma de rastrear, né, as doenças oftalmológicas em criança pequena, a não ser de uma forma indolor, que também não acarrete nenhuma sequela, nenhum risco, né, para a criança. É o exame mais simples, né, que a gente tem. Exatamente. A Adriana, que é pediatra, da diretoria da SOPERJ também, colocou que, parabenizando pelas apresentações, e que ficou impressionada com a gravidade dos casos mais graves que você apresentou, né? Isso ainda acontece, né, Clarissa, da gente receber casos assim? Sim, infelizmente, estágios avançados. Não é o mais comum, mas com a pandemia da Covid a gente viu um aumento muito grande de casos mais avançados, porque aí as crianças ficaram realmente com menos acompanhamento, né? Não é sem acompanhamento, mas com menos. Então a gente atualmente está recebendo crianças mais avançadas, glaucoma e buftalmia bem comum, mas aqueles casos assim que a gente de proptose, de massa, infelizmente a gente ainda recebe 1, 2 por ano. Tá? Ainda é bastante dramático. Vocês recebem aqui no INCA de outros estados também, né, Clarissa? Não só do Rio. A gente recebe de outros estados também. Atualmente, a gente é o único centro que está fazendo todas as modalidades de tratamento aqui do estado, né? Então, a gente recebe, acredito eu, a maioria das crianças com retino do estado, e do Brasil a gente tem recebido também. Inclusive, recentemente recebemos até uma refugiada venezuelana,
uma menininha. E aí, o diagnóstico tardio dos locais mais, geograficamente mais complexos, né, Amazônia, a gente recebe, do norte, aí sim a gente tem crianças bem avançadas. Casos de fazer nucleação bilateral, coisas que não existiam já há bastante tempo, a gente tem visto. Tem visto agora, e você acha que é por conta da limitação que teve de acesso durante a pandemia, acesso aos serviços de saúde? A gente associa isso, né? Mas óbvio que ainda não tem estudo para confirmar isso aí, né? E uma coisa que eu acho interessante também é que as pessoas tenham noção de que no Rio de Janeiro, o único centro que a gente tem com complexidade de tratamento de retinoblastoma é o INCA, né, Clarissa? Nem no setor privado existe outro centro aqui no Rio de Janeiro. É uma doença, assim, a questão de ser multidisciplinar e do tratamento ser muito longo e com muitas intervenções, eu acho que isso inviabiliza a gente fazer na rede privada. Entendi. Porque, pelo menos, até mesmo o Thiago Leifert, né, ele está tratando num centro público. Público, né? Exatamente, que é no GRAAC, né? No GRAAC. A gente está com uma pergunta aqui da doutora Sheila, que ela parabenizou também, o assunto é importante, gostaria de saber o tempo de tratamento e a possibilidade de metástases para outros órgãos. Para que órgãos é mais frequente, né? Bom, o principal local de metástase extraocular é o cérebro, né? Metástase do sistema nervoso central, porque a doença, ela, como eu mostrei, ela avança pelo nervo óptico por contiguidade, e aí só no segundo momento que ela faz metástase à distância, mas aí quase que 100% fatais. Muito difícil você conseguir salvar uma criança já nesse estágio, tá? Então, o que outro dia, recentemente, eu tive uma fala de uma amiga pediatra e que eu acho que não estou apontando, né, dizendo culpabilizando, mas ela surpresa de saber que o retinoblastoma era uma doença sistêmica, porque muita gente acha que ele é uma doença só do olho, só da retina. E isso, por fato de ser uma doença rara, né? O oftalmologista, durante sua vida toda, vai ver um caso, em média. Então, doença rara, ninguém é obrigado a conhecer, mas ela estava surpresa com essa questão do Thiago Leifert, de saber, nossa, mas eu não sabia que era fatal. Que era isso tudo, né? E a gente vê, mas assim, a gente como oftalmopediatra, e eu faço oftalmopediatria, apesar de ter muito mais anos de formada, eu faço oftalmologia há menos tempo, então acho que tem quase 20 anos de oftalmologia, mas eu já vi alguns casos. Sim. Não foram tão poucos, né? Como a gente acha da raridade, você tem que estar com aquele olhar de ver mesmo. E pode falar. O que a gente sempre, assim, essa questão da doença rara é de colocar na cabeça das pessoas que ele existe. Óbvio que nem tudo que você vai ver todo dia, você não vai ver um por dia, mas lembrar que está ali na janelinha do Windows, tem o retinoblastoma como uma possibilidade de diagnóstico. Né? Então, os artigos falam muito sobre isso, sobre suspeição, né? Porque muitas vezes ele é 100% ignorado, e aí é uma causa que a gente vai fazer um diagnóstico muito tardio. Isso, a gente não se assustar, não se alarmar, né? Porque não é uma causa frequente, mas a gente tem que pensar para poder dizer que não é, né? Sim, e lembrar principalmente da faixa etária. Retinoblastoma é doença de criança pequena. Acho que isso eu não falei na apresentação, mas assim, 90% dos casos de 0 a 3 anos. Então, quando chega a criança leucocoria, 6, 7 anos, já diminui muito a minha suspeita. A gente tem raros, mas é muito, muito raro. Não é tão frequente. Não. E uma coisa importante também, Clarice, é sobre a questão da hereditariedade, né? Quando você tem um irmão diagnosticado e nascem outros, pessoas na família, a orientação do pediatra para essas famílias. Bom, o retinoblastoma... Oi, travou. Diego? Voltou. Peraí, Clarice, travou. Bárbara está com a câmera aberta. Tá me ouvindo? Vou tentar descobrir aqui, pronto. Tá me ouvindo? Voltou. Tá me ouvindo? Então, isso é uma história bem interessante. O retinoblastoma ele foi o primeiro câncer que teve a relação com a genética descoberto, né?
E quem fez o primeiro relato da hereditariedade, na virada do século XVIII para o século XIX, não, perdão, do século XIX para o século XX, 1900 e pouquinho, foi Hilário de Gouveia, que foi um oftalmologista que atendeu uma criança, e essa criança virou adulto com retinoblastoma, ele tratou, foi enucleado, e essa criança, na fase adulta, teve filhos que tiveram também a doença. E ele relatou isso em artigo, e ele é considerado, então, um geneticista acidental. E aí, 60 anos depois, descobriu-se o gene, que é o RB1, que foi o primeiro gene, o oncogene, né? Então, o retinoblastoma, ele é 100% genético, todos os casos decorrem de uma alteração genética, mas só 10% dos casos são familiares. Uhum. Então, isso, na grande maioria das vezes, é uma mutação nova, tá? Certo. E aí, quando já tem caso na família, aí sim a gente tem que ter uma atenção maior para os irmãos, principalmente os irmãos que vão nascer. Hoje, por coincidência, nasceu uma criança, irmã de um retinoblastoma, e na maternidade, a oftalmologista já me ligou porque ela viu uma alteração. Nossa! Então, isso é uma coisa rara e é uma coisa que a gente, antigamente, mesmo tendo irmãos, não se fazia diagnóstico precoce. É, verdade. Então, uma coisa que é legal entre aspas, né? Mas da gente... Eu já fiz um diagnóstico de retinoblastoma que eu passei para você, numa maternidade pública em que a pediatria me encaminhou para fundo de olho bebê porque a mãe tinha tido retinoblastoma. E aí achei super bacana que a pediatria encaminhou imediatamente, o bebê foi para eu ver, não tinha nem uma semana de vida, e esse bebê já tinha lesão. E a gente já direcionou para vocês. Então, como que é importante essa atenção, né? Você pensar... A anamnese, né? De entender a situação familiar. Mas o que a gente ainda escuta, por incrível que pareça, às vezes as pessoas foram enucleadas na infância, mas não sabem a causa. Aí a importância do aconselhamento genético que a gente fornece para 100% dos pacientes, para eles entenderem e depois, na fase adulta, saberem os riscos, né? E principalmente a atenção que deve ser dada para os filhos, né? Essa mãe ficou super chocada, tadinha, né? Ela tinha tido o olho enucleado. Um olho ela praticamente não enxergava e um dos olhinhos tinha sido enucleado. E a criança foi encaminhada logo e foi... Acho que assim, toda essa função desse bate-papo, desses encontros, da gente estar alertando e conscientizando disso. E, Clarice, o quanto você acha que é uma faixa, uma margem de segurança boa a história de retinoblastoma na família? Até que idade acompanhar a criança? Até que idade acompanhar o irmão, acompanhar o filho? Qual a frequência? De quanto em quanto tempo? O que vocês orientam? Nos casos que, por exemplo, a mãe teve a doença bilateral, que aí é a questão da genética, aí a chance da criança ter quase 50%. Então, uma chance grande. Essas crianças a gente acompanha no primeiro ano de vida, mês a mês, com fundoscopia, segundo ano de 2 em 2 meses, terceiro ano, isso, por assim diante, até mais ou menos uns 4, 5 anos, aí a gente já começa a relaxar, porque aí a gente já sabe que a gente não dá alta, a gente continua anualmente, de 6 em 6 meses, mas não dá alta porque a gente não quer, em hipótese nenhuma, perder um diagnóstico, ainda mais de um familiar, né? Isso. E nos casos de irmãos, que aí vai depender se é uni ou bilateral, mas também a gente acompanha com bastante frequência com fundoscopia. Certo. E que não é fácil conforme eles vão crescendo, né? Exatamente. Mas aí é só investigação, tem que ser acordadinho, né? Exatamente. A doutora Adriana colocou aqui também que essa apresentação mostra não só a importância da realização do teste reflexo vermelho pelos pediatras, mas também de toda criança ter um pediatra, que infelizmente ainda sabemos de crianças que não fazem acompanhamento pediátrico de rotina e somente são levados a emergências quando tem alguma queixa. Isso é verdade, daí a importância da gente estar divulgando isso também para a clientela leiga, né?
Eu acho que o profissional de saúde, uma vez me falaram isso, eu acho que é uma grande verdade. O profissional de saúde, ele é por si só sempre um educador também. Então, acho que é aproveitar todas as oportunidades de divulgar, de conversar. Eu aqui no consultório muito falo sempre, leva para o seu pediatra, conversa com o seu pediatra. Quando a gente tem que fazer alguma coisa, vamos falar com o seu pediatra, para as pessoas entenderem essa importância. É o profissional que vai estar ali rastreando e tem que ser o norte da família, tem que ser ele, para poder estar direcionando aonde ele achar que aí naquele momento se faz necessário um olhar de um outro profissional, né? Mas essencial, né? Até pensar que existe uma dificuldade na rede, né, de uma criança ir a um oftalmologista. Muito grande. No serviço público, o oftalmopediatra é muito grande ainda. A gente fala aqui pelo Rio, mas a gente sabe que no Brasil inteiro, né? É um profissional que já é em número escasso e que na rede pública, mesmo prestador de serviço, é muito difícil de conseguir. Eu ia falar uma coisa agora e acabei esquecendo que eu emendei em outra. E outra coisa, de ter o médico presente na puericultura dessas crianças também, né? Que vai ter essa visão holística de tudo que está sendo acompanhado, que tem que ser acompanhado, que tem que ser observado, que tem que ser visto, que você ter esse olhar global da criança, né? Como é importante esse profissional. Lembrando que no SUS, o oftalmoscópio direto, né, que é o que a gente usa para fazer o teste do reflexo vermelho, ele está dentro do material da equipe básica, por lei. Mas o que a gente escuta muitas vezes é que não tem pilha, ou não teve treinamento, quebrou a lâmpada, queimou. E o treinamento também do profissional para fazer uso, porque ele é simples, mas precisa de um treinamento. Não é óbvio, exatamente, né? Exatamente. E eu vejo muito pediatra levando o seu pessoal para usar no serviço público, né? Porque não pode contar. Isso. Enfim. Mais alguma coisa que você queira acrescentar, Clarissa? Olha, eu bato sempre na tecla do diagnóstico precoce, né? O retino é essencial. Na maioria dos tumores, o que vale é a biologia da doença. Isso é uma questão importante, isso. Se a doença é agressiva, a criança ou o adulto vai ter um prognóstico pior. E, ao contrário, se for menos agressivo, o prognóstico vai ser melhor. No retino, o que vale é o tempo. Então, o que se tem comprovado até hoje é o tempo. Existem estudos já tentando relacionar com biologia do tumor e prognóstico, mas o que está mais estabelecido é tempo. Então, é uma doença que a gente corre muito, que a gente tenta bater muito nessa tecla do diagnóstico precoce, porque é isso que vai determinar o futuro da visão, do globo e da vida dessa criança. Isso eu acho que é um ponto importante. Essa questão que eu vi no teu trabalho até... meu trabalho é sobre tempo, né? Isso, exatamente. Que esse ato de tempo, ou ficar observando quando você deveria rastrear, encaminhar e orientar a família que tem que ver logo, que é o maior determinante no prognóstico final, né, do tratamento da doença. A gente almeja chegar ao que é os Estados Unidos, que é a Europa, menos de 2 meses, algumas semanas, entre a percepção e já a chegada no tratamento. E não 6 meses. 6 meses é tempo demais. 6 meses já perdeu a retina, já perdeu o globo. Então, e a gente vê que é uma questão socialmente, não é só no SUS. Até repetitivamente falando aqui do caso do Thiago Leifert, a lesão da filha do olho dele é uma lesão avançada, né? E acredito que ele tem acesso, né? Acesso com certeza, aos melhores tratamentos, enfim. Então, é uma questão que tem que ser discutida, né? Exatamente. Então, essa questão do tempo, para nós aqui no Brasil, ela atinge tanto a classe alta quanto a classe menos favorecida economicamente. Então, é um problema global, geral. Não é um problema só do SUS, digamos assim, né? Não é. Um problema que todo mundo tem que culpabilizar ninguém, falar comeu mosca, não é isso. É só para a gente tentar caminhar junto para um dia a gente conseguir estar incorporado o teste do reflexo vermelho e a gente conseguir chegar nos números dos Estados Unidos e Europa.
Isso. Porque o gap na sobrevida, lá eles têm uma sobrevida de mais de 95%. A nossa é entre 75% e 80%. Então, 30% das crianças morrem. É simples assim, por atraso. Né? E eu, assim, tenho quase certeza que na puericultura do serviço público, a grande maioria não tem oftalmoscópio disponível. Nas maternidades, a gente tem aquilo que eu te falei. Aqui na rede, a gente fez muito treinamento há uns anos atrás. Há quase 10 anos atrás, nós treinamos muitos profissionais do programa da família, do saúde da família, muitos médicos que estavam atendendo lá. Agora, a rotatividade, né? As pessoas que entraram novas e que a ideia é que quem estava fosse passando. Mas o equipamento, eu acredito que nos postos de saúde seja difícil atualmente da gente ter funcionantes em quantidade para poder fazer o reflexo vermelho das crianças maiores, né? Fora da maternidade. Fora da maternidade, Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente pode programar algumas coisas aqui para frente, né, Clarissa? Sim, de ensino. De ensino, isso. Tanto para o profissional quanto para, junto aí com o Cláudio, com a equipe toda, da gente passar para os profissionais e passar, que a Adriana falou, para o público, para os clientes, para os pacientes, a importância de estar indo ao pediatra, de estar fazendo puericultura e de ter um médico assistente, né? Isso, dele estar incorporado, o reflexo vermelho tem que estar incorporado ali na prática, né? Na prática de todo mundo. Porque eu escuto assim das mães falando, poxa, mas eu fiz o exame e meu filho teve retinoblastoma, mas fez uma vez. Isso, exatamente. Né? Isso não foi suficiente. E elas, quando fazem, se não tiver alguém orientando muito, até para a gente já encerrando, elas fazem, elas acham que aquele teste do olhinho que fez na maternidade, viu até se tinha grau, né? Tá tudo bem, é porque nem vai precisar de óculos, elas acham que viu tudo. E é da gente que está com eles, está orientando que não é assim, né? Exatamente, é só daquele momento, né? Exame de rastreio, né? Isso, que o bebê cresce, que outras coisas têm que ser avaliadas, tem que continuar examinando, né? Isso. Não sei se o Cláudio ainda está aí, eu acho que a gente pode agora ir encerrando, né? Né, Cláudio? Eu queria cumprimentar você aí pela palestra da profilaxia, né, do retinoblastoma, e as imagens impressionantes que a Clarissa mostrou, que realmente, sem dúvida alguma, mostraram coisas que o pediatra realmente desconhecia, né, e a importância realmente de fazer essa profilaxia. E a doutora Márcia Fernanda lembrou muito bem, né, da importância do pediatra na atenção básica de saúde, que muitas vezes ele não está nem presente para isso, e você aí lembrando que nas clínicas você não tem nem oftalmoscópio para fazer esse diagnóstico. Então, eu acho que foi de extrema importância essa videoconferência, foi muito boa, eu queria realmente cumprimentar vocês, agradecer a todos e, mais uma vez, cumprimentar as pediatras pelo dia de hoje. Tá ótimo, obrigada. Obrigada. Beijo a todos. Tchau, obrigada, tchau. então. Boa noite, gente. Boa noite, tchau. estou encerrando a gravação. Tá bom.